Fala, gente, mais uma vez, professora Sheila Monteiro, agora com filosofia. Olha só, tô sentindo falta de vocês lá no Zoom, em videochamada, se aprontem, porque quarta-feira a gente tem encontro. Manhã, tarde e noite, seu horário lá, estejam bonitas, meninas de batom. Os meninos, se quiserem passar batom também, fica à vontade, isso é com vocês e nada contra, tá? As meninas também, se não quiserem passar batom, também tá tudo certo, tá? Bora lá, gente, filosofia. Vai dizer que essa professora está ensinando coisa. Estou ensinando nada. Estou deixando a pessoa ser livre. Pelo amor de Deus, estou a fim de processo, não. Bom, gente, Hegel e Marx, desdobramentos do pensamento dialético. Como que se dá esse desdobramento do pensamento dialético? Dialético é dois. Lembra de Platão? Platão é dois, dentro e fora, paradoxo, duas ideias que se contrapõem. Então, quando a gente fala de dialética, a gente está falando dessas duas ideias, tá? Desse diálogo de dois, né? De duas formas de pensar. E esse desdobramento que vai de Hegel para Marx. Então, Hegel tem uma forma de se pensar, Marx tem outra. A gente já falou de Marx, Karl Marx, a gente já falou dele, tem lá as preposições lá de Marx. A gente entende o Marx a partir do marxismo, né? Dos marxistas, pensamento de sociedade de classe, né? Relação de mais-valia, alienação para o mercado de trabalho. A gente entende tudo isso, mas antes disso a gente vai ver Hegel. Por quê? O Marx, ele bebe das fontes de Hegel e depois ele vai ter um desdobramento diferente, uma dialética diferenciada, uma forma de pensar completamente diferenciada ali do Hegel, tá? Páginas 168 a 186. Bom, antes da gente falar do sistema hegeliano, antes da gente falar de Hegel e antes da gente falar do sistema hegeliano, que é a ideia de Hegel, a gente vai entender algumas nomenclaturas que são muito importantes do próprio sistema hegeliano como um todo. Então, a gente vai conceituar ideias de dialética, que eu já dei um spoiler lá no início. Oposição, conflito dual, dois polos a serem observados, tá? A ideia de fenomenologia, estudo dos fenômenos. Em Hegel a fenomenologia do espírito. Quando eu falo de fenomenologia, eu estou falando do estudo dos fenômenos em si, daquilo que ocorre. Em Hegel, a fenomenologia do espírito. Esse espírito aqui em Hegel, a gente vai estudar mais à frente, nessa mesma aula, o que seria esse espírito para Hegel. Há uma força no homem, exterior a ele também, que faz ele conceber as ideias cognitivas, ok? Então, há um fenômeno espiritual, não é algo que vai aparecer, você vai ver com luzes, nada disso. Há um fenômeno que opera em mim, minhas faculdades intelectivas, é disso que ele está falando, dessa fenomenologia, esse estudo dos fenômenos, e a fenomenologia em Hegel é conhecida como fenomenologia do espírito, é o estudo das etapas percorridas pelo espírito. Que espírito é esse? Meu intelecto, a minha forma cognitiva, intelectiva de ver as coisas, de compreender as coisas, do conhecimento sensível ao saber verdadeiro. Por que esse saber verdadeiro está aqui entre aspas, eles? Para ele conceber o pensamento verdadeiro. Não pauta que esse pensamento verdadeiro seja único. Ele é uma verdade, ele é verdadeiro, ele é isso aqui, mas ele não é a única verdade. Então, verdades no plural e pela fenomenologia do espírito, que são essas etapas percorridas pelo espírito ao saber verdadeiro, esse é verdadeiro. Que saber é esse, Sheila? Segundo o sistema hegeliano, a partir do momento em que ele vai pela fenomenologia do espírito, passando por partes até ele chegar ao saber, aquele saber no qual ele chegou, naquele momento, é verdadeiro, ok? Dessa forma. E aí ele vai ter múltiplos outros saberes que são, naquele momento, verdadeiro. Tomara que eu me faça entendida.
Não é fácil o sistema hegeliano, entender Hegel não é fácil, principalmente porque Marx depois vai fazer um contraponto ali e vai meio que refutar as ideias de Hegel, mas não é difícil também não, tal como Kant. São autores que faz pensar e que a gente fica feliz em estudá-los porque a gente vai ampliando os saberes. Espírito ou Geist, ou absoluto. Uma das falas que a gente vai entender muito, nomenclaturas em Hegel, é espírito, com letra maiúscula, Geist ou Geist, tá? Se vocês forem melhor no inglês do que eu, pode me corrigir, não fico chateada. Ou o absoluto. Essas três coisas, ele está falando da mesma coisa, essas três nomenclaturas, ele se reporta a mesma coisa. Esse poder, esse poder que a gente tem ao intelecto, algo que está dentro da gente que se move, tá? O que hoje a gente chama de inteligência emocional, inteligência intelectiva, QI, coeficiente intelectual, coeficiente emocional, ele estava falando do espírito, tá? Ele chamava disso o espírito, ou Geist, ou o absoluto. Há um absoluto em nós, há um Geist em nós, há um espírito em nós que nos ensina sobre todas as coisas. Não está falando de transcendente não, tá, gente? Está falando da gente mesmo, de algo que está dentro da gente, que opera algo muito maior. O sistema hegeliano traz abordagens da primeira premissa filosófica. Por quê? Qual é a primeira premissa da filosofia? Conhecimento, não é isso? A filosofia não tem que trazer conhecimento para a gente. Então, o sistema hegeliano, ele traz essa abordagem da primeira premissa filosófica, que ele consiste em 3 núcleos conceituais que acompanham, em concreto, o seu desenvolvimento até a plena realização. Como é que funciona? 3 núcleos ali, né? Primeiro, o núcleo da realidade, o que é real, enquanto tal, não é material e é espírito absoluto. A realidade, enquanto tal, ela não é material, ela é espírito absoluto. Em que sentido que daria isso? A realidade para mim, mesmo que algo seja concreto na minha frente, é uma realidade concebida na minha mente. E isso não é material, é espírito absoluto. Por exemplo, por mais que alguém esteja me explicando uma coisa, se eu ainda não cheguei ao verdadeiro, a conhecer, a entender, a compreender com o meu intelecto, não por mais que seja material, Sheila, isso é um controle. Por mais que seja material e eu ainda não conheço, ainda não é o espírito absoluto. Então, só é realidade enquanto tal, que não é material, se for o espírito absoluto. Quem é esse espírito absoluto? Meu intelecto, a minha forma intelectiva, a minha maneira de conhecer. Se eu não conheço, aquilo, por mais material que seja, não é real para mim. Eu não conheci. Não fale de algo que eu ainda não sei, eu sou ignorante a isso, correto? Eu costumo dizer, né, vocês não sabem o que tem aqui dentro, é chá e é chá mesmo, tá? Mas como vocês não sabem, vocês são um bando de ignorantes, é o que está dentro do meu copo aqui, porque vocês não conhecem, embora seja concreto para mim, o espírito, o intelecto de vocês ainda não conceberam o conteúdo do meu chá e eu vou beber agora. Eu misturei chá com água, agora tá gelado, chá gelado. Bom, segundo, gente, tá claro isso aqui? Dúvida? Dá uma lida no material da página... Ih, agora já foi. Na página anterior, 168 e 186. Dá uma lida no material, porque no contexto fica mais fácil para ler de acordo com a nossa aula. Dúvida? Tô no Zoom, a gente pode tirar dúvida disso também junto, é mais fácil pra gente ler, mas eu vou fazer você ler, vou fazer você ir lá na sua apostila pra gente ler, pra gente poder trocar essa informação. Isso é bom. Segundo do sistema hegeliano, primeira realidade, enquanto tal, não é material e é espírito absoluto. Então, a realidade é o espírito absoluto. É o quê? É o que eu compreendo com a minha mente. Por mais que seja concreto, se eu não entendi, não é espírito absoluto. Segundo, a estrutura da via do espírito, como qual o saber filosófico, que é um saber filosófico, epistemológico, procede, é a dialética. Então, a estrutura do espírito, ele é
dialético. O que é dialético? Diálogo entre o saber e não saber. Eu não posso dizer que esse controle não existe se eu ainda não entendi que ele está aqui, porque ele é material, ele existe. Então, há uma dialética aqui. E um saber filosófico, ele sempre será... O que é um saber filosófico? Epistemológico. Diferente do saber pela doxa. Lembra que a gente já falou da doxa lá nas nossas primeiras aulas? O que é uma doxa? É só uma fala repetida, quase que um mito passado de pai para filho. É um saber que não se comprova. A partir da filosofia, todo o saber filosófico, ele é epistemológico, ele tem um cunho científico, ele tem um cunho de provocativo, ele tem um cunho de questionamento, ele tem um cunho de investigação, correto? E a partir dessa estrutura, a primeira realidade, segundo a estrutura do espírito, essa estrutura, ela é o quê? Dialética, ela dialoga com aquilo. Sei, beleza, vou procurar saber mais. Não sei, me apresenta, até que esse espírito conceba esse saber como espírito absoluto. E o terceiro, o que melhor caracteriza a dialética, diferentemente das concepções anteriores a seu respeito, é o elemento especulativo. O que é um elemento especulativo? É a história do será. Será? É isso mesmo? Para melhor entender o sistema hegeliano, é necessário entender o absoluto e o Gust. Para eu entender o que o Hegel está querendo dizer no sistema hegeliano de conhecimento, eu preciso entender o absoluto, o Gust, que é o espírito. Esse absoluto está dentro, é ele que me faz conceber o saber das coisas. E, ao mesmo tempo, é ele que é um elemento especulativo, que é um elemento de questionamento. Ora, o que eu falei aqui? O sistema hegeliano é uma abordagem da primeira premissa filosófica. Qual é a primeira premissa da filosofia? Conhecimento. Hegel estava pautado a partir disso. Ele queria saber, queria construir esse saber. Ele dizia, o homem conhece a partir de algo que está dentro dele. A epistemologia acontece a partir do absoluto, do Geist, desse espírito que se movimenta no homem, esse intelecto que faz o homem conhecer. É algo que está dentro. Hegel compreende a verdade não como algo fixo e imutável, mas como um espírito em alto movimento, com a atividade e processo. É o sujeito histórico de Hegel e é o elemento especulativo e é a dialética. Por que dialética? A dialética faz o diálogo entre as coisas. Não é nada estagnado, não é nada parado. Então, Hegel compreende a verdade não como algo fixo e imutável, mas como espírito em alto movimento. Olha aí esse processo, essa atividade do sujeito histórico que a gente constrói em Hegel, que a gente só é o que é hoje, porque a gente tem uma história do passado e a gente só vai ser no futuro, porque a gente trabalhou aqui no presente e a gente está avançando. Esse é o sujeito histórico hegeliano. Segundo ele, o espírito se autogera. Esse espírito se autogera, ele está numa gestão o tempo todo. A gente está em movimento. Esse espírito sou eu mesmo, a minha mente, a minha forma de concepção mental. Autogera, desenvolvendo ao mesmo tempo a própria determinação e superando-a completamente. O espírito hegeliano é infinito, assim como um círculo que em princípio e fim se coincide num modo dinâmico e contínuo. Por isso, o absoluto. Na página do nosso livro, vai ter ali uma representação desse espírito contínuo, desse absoluto, que ele é um círculo em princípio e fim que se coincidem, ó. Não é espiral, mas nesse círculo que o princípio e o fim estão juntos, ok? Num movimento dinâmico e contínuo do absoluto. Sheila, traz isso para mim. O saber não ocupa espaço, não existe uma metodologia psíquica, mental que diz assim: olha, o HD tá cheio, tem que trocar a memória. Olha, não tem isso. A produção cerebral, ela não para, exceto se a gente tiver alguma questão neurológica, e aí
ferrou. Mas se você está em perfeito estado físico, mental, psíquico, biológico, bem, automaticamente esse absoluto, que é esse espírito mental, essa concepção cognitiva, intelectiva, ela só tende a ampliar os saberes, ela só tende a ampliar tudo que a gente sabe e não vai ocupar espaço. Esse espaço. Assistam o desenho divertidamente. Se vocês não assistiram esse desenho, já assistiu, Dri? Assistam vocês divertidamente. É desenho para criança? Eu sou uma criança grande. Maravilhoso aquele desenho. Tá? Fala das memórias e tal. Não ocupa espaço. A gente pode estar... às vezes está guardada lá, mas a gente vai rememorar. Isso vai acontecer. Tá? Então, esse espírito hegeliano, ele é infinito. Assim como um círculo que, em princípio e fim, se coincidem de modo dinâmico e contínuo. Por isso, o absoluto, o Gust, tá? O espírito. Esse movimento circular do espírito, que se reflete em si mesmo em uma contínua reflexão circular, é dividido em 3 momentos. Então, essa condição circular aqui do princípio e do fim, que estão ali junto, né? Que vão nesse movimento contínuo, acontece em 3 momentos. Primeiro, ser em si. Ser em si. Ser, capacidade intelectiva, cognitiva, capacidade desse Gust, desse espírito, desse absoluto. Esse ser em si, a ideia em si, ok? Como racionalidade pura, é o objeto da lógica, é o que é lógico, o que é racional, o que eu posso entender. Tá? Embora esteja falando de coisas que podem ser transcendentes, embora esteja falando de coisas humanas, embora esteja falando de política, a gente está falando de saberes, tá? Não só saberes concretos, cartesianos, né? Enfim, mas do ser em si, como uma racionalidade pura. É o objeto da lógica, do que é lógico, do que é entendível, do que eu posso entender. Natureza, como ser fora de si, ou seja, como ideia de alienação, é o objeto da filosofia da natureza. Sheila complicou. O ser em si, aquilo que eu tenho. Esse círculo aí vai acontecer, o ser em si, o que eu tenho na minha mente. Objeto da natureza, vamos colocar esse controle que eu ainda não sei. Ele está fora de mim, ou seja, uma ideia de alienação, é o objeto da filosofia da natureza. O meu ser em si ainda não tocou a natureza, esse objeto fora de mim, como ser fora de si, como algo fora. Eu ainda não o conheci, embora qualquer outra pessoa já tenha conhecido o controle, eu ainda não o conheci. Então, o ser em si é uma ideia minha. A natureza como um ser fora de si, ou ser fora de mim, fora da minha natureza. Eu ainda não entendi, não sei para que serve isso. Nem tem o manual disso, né? No manual, não tem o manual disso, ainda não sei. E o 3, que é o espírito absoluto, que vai me dar toda a capacidade de compreender isso aqui. Como uma ideia que a natureza retorna-se, torna-se em si, por si, é o objeto das filosofias do espírito. Ai, Sheila, não é um movimento contínuo? Não existe gente burra para Hegel, é isso que ele está dizendo. Dentro de você tem algo que se movimenta entre o saber e o não saber. Uma hora a gente vai saber. Troquei o miúdo, é disso que o Hegel está dizendo. Por isso que ele fala do ser, retorna a si e torna-se em si, por si, e é objeto da filosofia do espírito. Em algum momento você vai conhecer. Esse é o movimento contínuo e circular que o absoluto faz entre ser em si, natureza como ser fora de si e espírito absoluto, que vai gerar em você esse saber. Para Hegel, o único método capaz de especular, de investigar sobre esses níveis do ser é o método dialético. Que método dialético é esse? É um diálogo entre o saber e não saber. Não existe o não saber se eu sei que eu vou saber sobre algo. É como se o Hegel estivesse dizendo, ó, todos têm a capacidade de saber. Só tem que entender esse diálogo entre o não saber e o saber. Esse não saber é até a página 2, porque eu vou me esmerar a saber. Isso, gente, para tudo na vida. Para tudo. Tem teorias que dizem, não são teorias hegelianas não, mas teorias que dizem assim,
Se você quer aprender alguma coisa, e se você estudar durante 5 anos, um X tempo da sua vida sobre aquele assunto, mesmo que seja sozinho, em 5 anos você vai ser expert naquele tema que você escolheu. Então, só comprova uma das teorias hegelianas, óleo dialética. Eu sei e não sei. Se eu não sei, eu vou pesquisar. Não é assim? Isso não é socrático, só sei que nada sei? Aí, é uma ideia também do pensamento socrático, mas não quero confundir vocês não, tá? Bom, a partir disso, o método dialético. É pela dialética que Hegel constitui-se a compreensão do conhecimento. Então, é por esse diálogo, por essas duas ideias, pelo método dialético, já abordada antes por Platão e Aristóteles na filosofia antiga. Ao retornar para a dialética, Hegel trouxe cada momento em seguida como fonte da premissa filosófica 1. Que é o conhecimento. A ideia, desta vez, propôs evitar a rígida solidez e quietude de aceitação dos antigos. O que acontecia com essa rígida solidez dos antigos? Se algo foi apresentado e a gente não sabe, ou se algo foi apresentado e só um X grupo conhece, deixa quieto. Se aquele não conheceu, não tem capacidade de conhecer. O Hegel está dizendo, não. Esse movimento do Guss, do espírito, do absoluto, ele é contínuo e dialético. Ora eu sei, ora eu não sei. Então eu tenho que esmerar para que isso aconteça. Então, ele vai propor em trabalhar e deixar de lado ou melhorar essa rígida solidez e a quietude da aceitação dos antigos. Ora, quem é o filósofo senão aquele que fica inquieto diante do não saber? Né? Quem é o filósofo, senão aquele que é amante do conhecimento? E o conhecimento nunca estagna, nunca. Ninguém sabe tudo de tudo. Nunca ninguém sabe tudo de tudo, nunca. Isso é premissa para a filosofia. Se alguém for um sábio total, que ele sabe tudo, essa pessoa não está nem na Terra mais. Ah, a pessoa sabe muita coisa, sabe, mas a gente não sabe de tudo, ninguém sabe tudo de tudo, ok? Humanamente falando, isso é impossível. A pessoa pode conhecer muitas coisas, ser um sábio, conhecer muitas coisas, mas ainda vai ter muitas coisas a descobrir. Esse é o pensamento filosófico, esse é o pensamento epistemológico, esse é o pensamento científico. A gente está sempre aqui para descobrir. Gente, a gente está vivendo uma pandemia que botou a gente a usar máscara. E a gente ainda não sabe a cura. Tem quem sabe tudo de tudo? Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Então a gente só precisa entender isso. Isso vale para tudo, para exatas, para humanas, para tudo, gente, para tudo. Beleza? Bom, ele defende que o método dialético deveria ter uma maior proximidade com as dinâmicas da realidade e, sobretudo, operar a elevação da filosofia à ciência. Então, ele vai operar a elevação da filosofia à ciência. Ele está convidando que a filosofia torne-se ciência. A partir do momento em que ela se torna ciência, ela tem esses aspectos compreensíveis, tem esses aspectos questionadores, correto? A partir desse momento, ele vai defender que o método dialético deveria ser uma maior proximidade com as dinâmicas da realidade e, sobretudo, operar a elevação da filosofia à ciência. Então, ele tiraria a filosofia apenas dos saberes para colocá-la num patamar científico, colocar a filosofia como um campo de investigação, não só filosófica, do saber, questionador, especulativo, mas com comprovações também altamente científicas. Então, ele elevaria a filosofia à ciência, apresentaria a filosofia como algo científico, comprovado e tal, né? O movimento dialético é constituído por 3 momentos com diferentes realidades. Primeira realidade é a tese, né? Eu tenho uma proposição, a tese, antítese e síntese. Esse movimento dialético hegeliano, ele trouxe para a gente até a ideia da gente refutar pensamentos, saberes, profissionais, histórias, né, comprometimentos, porque a gente tem uma tese,
né? Como que é esse movimento dialético hegeliano, que é constituído por 3 elementos diferentes da realidade. Primeiro é a tese. Eu tenho uma proposição, eu tenho uma ideia, eu tenho uma proposta, algo montado, algo apresentado. Momento de determinação em que o intelecto se mostra como faculdade que abstrai, distingue, separa e define os conceitos. A capacidade intelectual de abstrair o pensamento filosófico, portanto, precisa ir além dos limites do intelecto. Essa composição de tese, antítese e síntese, ele vai colocar aqui na proposição. Ele é um momento de determinação do intelecto que mostra a faculdade que abstrai. Uma das minhas primeiras aulas, uma das coisas mais importantes para o processo filosófico é o processo de abstração. Esse é um controle. Retire a ideia de... abstrai a ideia de controle, correto? Na minha época, o controle não tinha esse formato, os formatos eram outros, né? Então, abstrair a ideia é tirar aquela ideia que a gente tem da coisa que está ali na frente, abstraindo. Então, a faculdade que eu tenho, mental, intelectiva, eu posso abstrair, eu consigo com a minha mente abstrair, eu consigo distinguir que esse controle tem um design e tecnologia completamente diferente dos controles que eu já havia conhecido em algum momento. Controle ou qualquer outra coisa que você queira colocar como ideia para a gente colocar aqui. Ele separa e define os conceitos. Esse controle é para isso, aquele é para outro, e assim propriamente dito. Essa capacidade intelectual de abstrair o pensamento filosófico, portanto, precisa ir além dos limites do intelecto. Como é que a gente vai para além dos limites do intelecto, além da minha mente, daquilo que eu vejo, daquilo que é falado, daquilo que é estudado, daquilo que é em contraponto? Olha aí a dialética. Alguém vem e fala, não, é diferente, eu estou disposto a ouvir, vai além da minha concepção ou da minha condição rígida e sólida, ok? Que os antigos faziam, não, é certo, errado, errado, eu penso assim, não vou mudar. Não é isso que a filosofia propõe, a nível especulativo, a nível científico, ela está sempre avançando, tá? E o Hegel vai falar isso. O 2, ele vai fazer a antítese, né? Se eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, que é a oposição ao pensamento anterior, momento negativo, opositor, que consiste em remover a rigidez do conceito por meio de oposições que tornam mais fluido o intelecto enrijecido. Então, eu tenho uma tese e eu vou ter uma oposição a essa tese, que eu vou denominar de antítese. E para finalizar a dialética hegeliana, ela se dá por síntese. A síntese é uma conclusão da minha proposição acima, da tese que eu dei, da oposição como antítese, e eu vou fazer uma síntese, uma conclusão, uma consideração final a respeito daquele tema. Momento em que a síntese sempre será a partir da dialética que se movimenta das contradições. Entre as contradições ou das contradições, diferenciando o saber, conhecimento, que se pauta tese e antítese, numa mobilidade sem rigidez de saberes. Esse movimento hegeliano de tese, antítese e síntese, na verdade, era o que ele estava propondo para a gente elevar a filosofia enquanto ciência. Por quê? O pensamento filosófico, ele não é rígido nem sólido. Ele é maleável, ele traz para a gente essa inquietude de especular, de buscar, de pesquisar, de comprovar, até para refutar. Olha aqui a antítese. Eu tenho uma proposição, que é uma tese, eu tenho uma oposição a ela, e depois, num processo de síntese, eu vou colocar uma conclusão entre as outras ideias já apresentadas, ok? É esse o movimento hegeliano, é esse o movimento dialético, é esse movimento de saber não saber, é esse movimento que se dá entre eu ainda não concebi na minha mente, mas algo está ali. Olha a fenomenologia do espírito, ok? Há um fenômeno, algo na minha frente, mas eu ainda não concebi na minha cabeça, e por aí vai.
Bom, a fenomenologia vai trazer o absoluto, a consciência intelectiva. A obra Fenomenologia do Espírito trata de trazer o propósito absoluto manifesto. Fenomenologia do Espírito, o sujeito que se conhece enquanto consciência, via filosófica como fim de se aproximar a história humana da história do Espírito, a possibilidade de emancipação humana pela consciência, em razão do conhecimento do absoluto, sentido histórico. Essa fenomenologia do Espírito, ela concebe enquanto consciência, enquanto saber intelectual, saber mental, saber por via do pensamento. Toda vez que eu falo da filosofia, eu estou falando de vias do pensamento, de vias de se pensar. Olha a figura do pensador, é aquele cara que está ali, ó, com uma mãozinha no queixo, observando todas as coisas, né? E uma possibilidade de emancipar a consciência humana na razão do conhecimento do absoluto, no sentido histórico, né? Nós éramos saberes há um tempo atrás, somos saber hoje e amanhã seremos outros saberes e espero que a gente seja mesmo, que a gente encontre a cura para esse troço aí que a gente não sabe, né? Enfim, desculpa estar falando isso, mas é uma realidade, eu acho que cabe a gente falar disso agora. No pensamento hegeliano, há também a pretensão de influenciar a prática política, exercendo um papel relevante entre entender-se a formação da sociedade por sínteses e contradições num movimento dialético e o Estado como esse absoluto, o Estado como esse absoluto, faltou ali com o Estado como esse absoluto. Esse pensamento hegeliano, a partir do pensamento político, ele vai dando esses movimentos sociais, que não muda muito a ideia do pensamento platônico, né? O Platão ele já falava, quem poderia estar à frente da política? Um cidadão inteligente, culto, um cidadão que entendesse das questões políticas, que fosse um cidadão que discursasse muito bem, que fosse um cidadão ético, que fosse um cidadão pronto para a política. Esse é o que o cara lá, o Platão fala. O Aristóteles, ele fala assim, só pode ser político o cidadão que primeiro ele tem uma concepção moral. Então a gente já está pregando, né? Tem uma coisa aí pegando para a nossa sociedade, né? Tem uma coisa que pega para a nossa sociedade. Eu falo, não vou falar, mas falo, né? Não tem como falar. Então, não é, gente, né? Cala a boca! Você viu a última, cala a boca? Eu fiquei impressionada com aquilo. Mas esse homem vai dar na cara de alguém qualquer dia desse, né? Eu não sei, eu tenho medo desse homem. Se ele aparecer na minha frente, eu fujo dele, gente, porque ele dá na cara dos outros, né? Surtadinho ele. Gente, interdita esse homem, pelo amor de Deus, esse homem precisa ser interditado. Bom, gente, corta isso depois, Adriano, por favor. Corta a primeira fala do batom e corta agora, por favor, pelo amor de Deus, corta. Eu vou confiar em você, você corta pra mim, tá ótimo. Então, essa é a questão da política também. Qual é a rincha aí? Rincha, Sheila! Qual é a conclusão aí a respeito de Marx com Hegel? O Hegel, ele é capitalista. O Hegel é um cara que pensa, ele fala que é pelo trabalho, ele vai falar da dialética do senhor e do escravo, ele vai dizer que o escravo não sabe que ele é importante para o senhor. E o fato dele não saber que ele é importante para o senhor... Escravo que eu estou falando é trabalhador, tá, gente? Não é só escravo não, é trabalhador mesmo. O trabalhador não sabe que ele é importante para o seu empregador. E é importante que não saiba, porque aí ele continua ainda nesse conluio ali, nessa concepção de continuar ali naquela condição. Então há uma dialética em que o trabalhador precisa do empregador e o empregador precisa do trabalhador, só que só uma via sabe disso. É isso que o Marx vai começar a falar. Aí ele vai pegar a fala de Hegel, dessa dialética, e vai fazer uma leitura a partir do pensamento marxista, é que ele vai fazer essa leitura. Como que só uma parte sabe? E até hoje, só uma parte sabe dessa dialética, dessa importância de dois, né? Do trabalhador, que é importante para o empregador, e o empregador é importante para o trabalhador no retorno econômico, financeiro, de respeito. E que o Marx vai falar, olha, não é bem assim que acontece. Tem coisas aí de exploração, por isso que ele vai falar da relação de mais-valia, ele vai falar da alienação, ele vai falar desse processo do capitalismo em si. Bom,
grande estudioso de Hegel, Marx, né, 1818 a 1883, a gente já conhece Marx de cabo a rabo, né? O Marx, ele foi grande estudioso de Hegel e o mais crítico de suas obras, né? Por ele estudar muito, ele vai fazer muitas críticas. Uma das maiores críticas que ele faz é dessa crítica do senhor da dialética do senhor e do escravo. Que dialética é essa? Essa relação necessária do escravo com o seu senhor e do seu senhor para o seu escravo. Só que só uma parte sabe dessa relação dialética, só uma parte. E não é o escravo que sabe que é importante para o seu senhor. É o seu senhor que sabe que o escravo é importante para ele. Enfim, por isso que a gente trabalha, por isso que a gente faz faculdade, por isso que a gente está procurando concurso, por isso que a gente está querendo o melhor, para que a gente possa sair dessa relação dialética necessária, importante. Não estou dizendo que a gente tem que chutar o balde, vou brigar com o sistema, vou parar de trabalhar agora, eu vou vender minha arte na praia. Não dá certo. Primeiro que não tem ninguém na praia agora, segundo que está todo mundo aí vendendo também, então está na hora da gente se aprimorar. Não tem como, gente, não dá para brigar com o sistema, a gente tem que andar de acordo com o sistema, não tem para onde correr. Eu não ganhei nada disso aqui com um sorriso, bem que eu queria. Eu ganhei com dinheiro, tive que pagar tudo isso, não foi caro, não foi barato, porque esse tênis é de couro, então é caro, né? Então, enfim, comprei logo 3, que eu sou dessas. Estou endividada, corta isso também. A partir disso, ele vai fazer grande crítica ao capitalismo e ao socialismo científico, à revolução proletária. Isso é um pensamento marxista. Marx a gente já sabe de cabo a rabo, gente. Para Marx, não é o espírito absoluto que produz o ser humano e as instituições. O que Hegel vai dizer que há um espírito absoluto aqui na nossa cabeça que produz as instituições, ele é absoluto, que produz o ser humano e as instituições, os indivíduos não estariam fadados a uma ordem espiritual inexorável. Essa ordem espiritual não é de fora, tá? O Hegel está falando de algo muito dentro, e o Marx está falando assim, não é essa ordem inexorável. Os sujeitos adaptam-se aos desígnios dela, mas ao contrário, são eles que reproduzem as ordens espirituais e remodelam suas relações, tornando-se continuamente capazes de alterar os rumos da história. O que o Marx vai falar aqui? Ele vai dizer o seguinte: por mais que o Hegel estava dizendo que existe um espírito absoluto, que está aqui no intelecto e que movimenta todas as coisas, o Marx vai dizer assim, esse movimento todo se dá porque existe uma concepção social que é gado marcado levado a gente para o matadouro, beleza? Ao mesmo tempo que a gente é esse gado marcado levado para o matadouro, a gente é porque está todo mundo fazendo, aí a gente vai fazer igual. O Marx vai falar assim, o homem em si, em algum momento, quando ele cair em si, ele vai romper com isso e ele vai mudar de rumo, ele vai mudar de direção. Ele está contrapondo a ideia hegeliana. Marx combateu o idealismo hegeliano, afirmando que as instituições jurídicas e políticas e as diversas formas humanas do Estado não podem se explicar por si mesmas, nem por um chamado desenvolvimento do espírito humano, mas elas são resultado das condições materiais de vida e das criações humanas. Qual é a concepção marxista aqui? Não é o espírito humano que vai fazer a gente deixar de ser gado marcado, que é o que Hegel vai dizer na dialética, que é o Geist, é o espírito absoluto que vai mover todas as coisas a gente chegar ao conhecimento. Perfeito? Esse é o pensamento de Hegel. O Marx vai contrapor, ele vai falar assim, não é um espírito, é a condição fora que você se irrita e você não quer mais aquilo para sua vida e você vai mudar essa história. É disso que ele está falando. E isso só se dá pelo capitalismo. Porque não, ele está falando nesse sentido que é essa hora que essa dialética do senhor do escravo precisa ser quebrada. E ela não vai ser quebrada só unilateralmente, mas vai ser bilateral. Esse senhor que sabe dessa dialética, esse escravo precisa conhecer essa dialética. É disso que Marx está falando, tá? E aí, como é que ele faz? Aí ele vai fazer a crítica a Hegel. As instituições, as leis, o Estado não são criações de um espírito absoluto. E não é um espírito lá de cima, não. Ele está falando daqui, da nossa cabeça. Mas são criações humanas e de um acordo com as condições históricas. Eu venho perpassando. Isso aí é a crítica a Hegel. Duas teorias principais, o materialismo histórico e o materialismo dialético. Esse materialismo histórico, ele é histórico porque ele vem
nas concepções das ideias, essa matéria, o mundo se faz por matéria, e esse materialismo dialético dessa troca. Bom, materialismo histórico dialético, a matéria é a fonte da consciência e o espírito humano molda-se ao mundo material que o envolve. As relações de produção formam a estrutura material e econômica de uma sociedade, dando ao conceito de infraestrutura. Então, a estrutura material e econômica, materialismo histórico. Existe uma estrutura material e econômica, que ela é histórica dentro de uma sociedade, denominada de infraestrutura, algo que já está montado. Infraestrutura já está montada, que consiste nas formas pelas quais os homens produzem os bens necessários à vida, à empresa. A superestrutura corresponderia à estrutura, à cultura, à economia, à política, jurídica, ideológica, Estado, direito, religião e educação. Então, para que a infraestrutura exista, a gente tem uma condição de superestrutura, que é essa condição cultural. Histórico porque é existente e estrutural, dialético porque é contraditório entre trabalho e trabalhador, tá? Enquanto que Hegel dizia, a dialética apenas por contradições de ideias, e assim se acresciam e se estruturavam de modo quase que natural, pelo absoluto, eu já sei que eu tenho que fazer, existe algo no meu intelecto que me ensina, então bora lá fazer. Marx faz a crítica à sua normalidade, quase que uma subserviência dos trabalhadores aos seus empregadores, que estruturalmente se mantém. Bom, gente, terminamos aqui as nossas críticas, tanto de Marx quanto o pensamento hegeliano e o pensamento marxista. Dúvidas a gente se encontra no Zoom. E mais uma vez a minha tatuagem, aos bons sempre melhor. Gente, beijo pra vocês. Assina aí que vocês estão colocando a presença na minha aula. Quero ver vocês lá no Zoom. Manhã, tarde e noite. Daqui a pouco a gente tá junto. Quarta-feira a gente tá junto. Manhã, tarde e noite. Beijo na alma. Tchau, tchau.